Fala galera! E o técnico Thiago Carpini concedeu entrevista especial em referência a um ano no comando técnico do Esporte Clube Vitória. São 7 minutos de entrevistas. Eu queria convidar você para acompanhar junto comigo. A entrevista foi lá da TV Vitória, beleza? Vamos nessa, deixa o like, se inscreva no Resenha do Leão. Entrevista especial, diferente. Um ano comandando o Esporte Clube Vitória. É uma marca importante, principalmente quando a gente fala de futebol brasileiro, né? Um futebol que os técnicos têm até, às vezes, pouca oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então, treinadores que estão há mais de um ano à frente do clube, hoje é um grupo seleto, você faz parte desse grupo, e é um reflexo de que o trabalho vem sendo muito bem feito. Para começar, eu queria saber qual é o sentimento de chegar em uma marca tão emblemática como essa. Bom, boa tarde. É um sentimento de gratidão, né, pela instituição, pelas pessoas que aqui encontrei, pela torcida, né, que por vários momentos ela foi sempre fundamental na minha caminhada. E é natural, né, que haja essas controvérsias, momentos bons, momentos ruins, em alguns momentos menos paciência, mais paciência, mas eu acho que o resumo de tudo isso é um marco na minha carreira, né, numa carreira ainda curta, uma trajetória que está só no início. Eu tenho muitas metas ainda individuais a serem buscadas e conquistadas, mas antes disso eu tenho também metas aqui dentro do Vitória, porque eu tenho um compromisso, talvez, vamos dizer assim, uma responsabilidade de tentar devolver para o Vitória tudo aquilo que o Vitória tem me proporcionado. Né, uma marca tão longeva assim de um cenário de futebol brasileiro tão imediatista, e se você não tiver nada de entrega, de resultados, de performance, de dia a dia, de muito trabalho, sem dúvida isso cada vez é mais difícil nos dias de hoje. E eu divido muito esse mérito com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo, que acompanham o meu dia a dia, e também com o Vitória, com a diretoria do Vitória, com o presidente Fábio, com as pessoas que fazem o clube, porque a gente sabe que essa longevidade também passa pelas decisões de quem está acima do nosso trabalho. Sempre que a gente atinge uma marca importante, números emblemáticos, pelo menos eu tenho isso de olhar para trás e lembrar quando tudo começou. Hoje, se você pudesse olhar para trás, tivesse a possibilidade de falar com o Carpini de um ano atrás, o que é que você diria? Olha, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de um ano atrás, eu diria que para ter resiliência, paciência, porque não vai ser fácil. Né? A gente imaginava isso lá atrás, no início, mas quando você começa a viver esses processos, e só eu, enquanto Carpini, ser humano, não o treinador, o técnico do Vitória neste momento, minha família, minha esposa, meus filhos sabem o quanto eu sofro, o quanto eu me cobro e o que é o meu dia a dia para poder entregar o melhor para o Vitória. Né? Como eu abro mão de tantas coisas na minha vida, me sacrifico muito, e noites de sono, eu acho que eu falaria isso para o Carpini de um ano atrás. Paciência, resiliência, mas convicção, que no final vai dar tudo certo. E no meio de tanto tempo, 12 meses, muitas coisas aconteceram. Dentre tantos acontecimentos, para você, qual foi o maior desafio nesses 365 dias? Olha, foram tantos desafios, mas se puder citar mais que um, acho que não vai ser justo comigo mesmo, com essa história que a gente está construindo, citar um ponto, mas a minha chegada foi muito desafiadora. Conquistar a confiança do torcedor naquele momento com algumas mudanças que eram necessárias. Tentar ter o controle do vestiário, né, dos atletas, do ambiente, para a gente poder ter a confiança, criar os vínculos necessários para a gente poder ter compromisso um com o outro, como nós tivemos. Então isso foi desafiador. As particularidades de cada clube, de cada região, de cada estado, todos os lugares têm a sua particularidade, a sua essência, não só futebolística, mas também cultural, e isso entra também no âmbito desportivo. A nossa permanência, o ano passado, foi desafiadora, né? A gente vê hoje equipes começando bem parecidas, né, do que foi o início da campanha do Vitória ano passado, e acho que se eu pudesse falar com essas pessoas, com esses treinadores que estão à frente desse projeto, eu falava, olha, paciência, resiliência é possível, não é fácil, mas é possível, né? Nós mostramos que é possível, e eu acho que seriam esses pontos aí, e depois acho que foram mais
mais momentos marcantes do que desafiadores. E aí depois a reformulação, o ano seguinte, continuar participando dessa reconstrução junto com o Vitória. Particularmente falando, você imaginou que ia ficar tanto tempo assim à frente do clube? Olha, não imaginava pela longevidade hoje tão difícil no futebol, pelo histórico de um recorte maior do próprio Vitória, que eu, se eu não me engano, a cada 3 meses, 2 meses, alguma coisa assim que eu vi, mas no passado. Na gestão do Fábio já foi diferente, o Fábio tem sido um cara aí revolucionário na sua gestão dentro do clube. Ele fala muito isso, né? Ó, Carpini, eu tive 3 treinadores aqui, o João, Condé e você. Então, em todos eles nós tivemos dificuldades, adversidades, mas a gente sempre teve convicção no trabalho. Então, acho que isso passa muito também por essas decisões de quem está acima de nós, nas decisões maiores do clube. Mas no início, eu não imaginava um ano. Foi a primeira vez que isso acontece na minha carreira, né? Mais próximo disso foi quando eu iniciei lá atrás no Guarani. Depois foram trabalhos que eu entreguei o projeto, eram projetos curtos, outros foram interrompidos, né, por conta de resultados positivos que me levaram a situações maiores, outras por demissões. E o Vitória, sem dúvida, já é um marco na minha vida, na minha história, carinho e gratidão enorme. Não imaginava, mas hoje eu me imagino aqui não só completando esses 12 meses, mas concluindo esse projeto até dezembro e com êxito. Para a gente poder finalizar, um recado para essa torcida que está sempre junto com vocês. Continue junto com nós, vocês são o diferencial do Vitória, pode ser o João, pode ser o Condé, pode ser o Carpini e o próximo treinador que vier. O diferencial do Vitória é a energia, são algumas particularidades que a gente só encontra na Bahia, no Barradão. Eu posso falar isso com muita propriedade porque eu convivo aqui há um ano, convivo e vivo com parte dessas pessoas e obrigado por tudo. Obrigado pela paciência nos momentos de dificuldade, obrigado pelas críticas que elas me fazem melhor, obrigado por todo o apoio incondicional, principalmente na nossa reta final. E em alguns momentos onde a gente tinha mais dificuldade, o torcedor ele foi fundamental. Então, só gratidão, o máximo de carinho, de respeito por essa história que nós construímos até então e esse projeto que a gente entrega em dezembro, se Deus quiser, com os objetivos que eu quero, devolver para o Vitória aquilo que o Vitória tem me dado. Então, só agradecer ao torcedor, a toda a nação rubro-negra, muito obrigado, né, e feliz demais em fazer parte dessa história. Pronto, deixa aí seu comentário, beleza, rapaziada? Tamo junto. Vamos lá, vamos, Leão, vamos vencer esse jogo hoje, hein?